Eu sou psicanalista e parceira da OLOS. Vou me apresentar, contar um pouquinho da minha história, até para vocês entenderem por que eu estou aqui hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional e vou compartilhar um pouquinho da minha história aí com vocês. Bom, eu sou psicanalista hoje. Nem sempre foi assim. Eu fiz uma transição de carreira nos últimos anos e eu vim de uma área que não tinha nada a ver com a área da saúde. Então, eu vim do mundo corporativo, aí, igual vocês. Crachá, catraca, executivos, meta, resultados, né? Eu sempre trabalhei na área internacional, ou de compras, suprimentos, ou de vendas comercial. E a maior parte da minha vida profissional foi fora do Brasil. Eu morei muito tempo fora do Brasil e voltei depois que eu fiz essa transição de carreira. Eu morei em mais de 15 países aí, Índia, Egito, África, Itália, Grécia, Estados Unidos, Alemanha, enfim. E eu amava o que eu fazia, sabe? Já trabalhei em grandes multinacionais. A última que eu trabalhei fora foi uma que eu trabalhava com uva especificamente. Eu ia assim nas safras, eu ficava por conta das safras aí no mundo inteiro, buscando as melhores uvas. E com todas as negociações e contratos internacionais. E aí, por um motivo pessoal, eu precisei de uma ajuda psicológica, terapia. E aí eu fui buscar uma ajuda psicológica, né, uma terapeuta. E caí em um consultório de psicanálise. Eu não fazia ideia do que era, inclusive, eu era daquelas, terapia, eu não preciso disso não, para quê? Eu sou bem resolvida, bem-sucedida e tal, para que eu vou fazer isso? E aí paguei minha língua. E aí caí de paraquedas num consultório de psicanálise e depois daquele dia minha vida começou a mudar. A psicanalista, que foi um anjo na minha vida, começou a me fazer algumas perguntas que eu falei assim, gente. Aí, enfim, eu resolvi o que eu fui especificamente lá, foi resolvido. Achei várias outras coisas para resolver, resolvi também e falei assim, gente, esse Freud foi um cara muito inteligente. Eu quero entender mais sobre isso, sobre a mente humana, sobre como que a gente faz para compreender a mente humana. E me matriculei num curso de psicanálise de forma despretensiosa. Nessa época, eu já tinha voltado para o Brasil, já morava aqui, e eu trabalhava na Vale, na mineradora, né? E trabalhava na área de suprimentos internacional da Vale. A gente comprava engenharia da Alemanha e fabricação da China. Eu ainda viajava bastante, mas eu já tinha minha base, já era aqui, eu moro em Belo Horizonte. E aí, eu fiz esse curso, depois de alguns anos eu formei, e aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com isso agora, né? Um conhecimento tão interessante. Falei, acho que eu vou montar um consultório. E aí montei um consultório. E aí eu atendi uma pessoa uma semana, outra pessoa daqui 2 semanas, assim, de forma despretensiosa. E aí minha vida começou a virar um inferno, porque eu trabalhava normalmente, né, de 9 às 6 na Vale, e chegava à noite, eu ia para o consultório e atendia. E aí eu falei, já sei, eu vou montar um consultório no prédio da Vale, que aí vai facilitar a minha logística, né? Eu não vou precisar pegar carro para o consultório e tal, vai ser tudo no mesmo lugar. Achando que fosse melhorar a minha vida, e só piorou. Porque as pessoas sabiam que eu estava lá e falavam, será que você pode me atender na hora do almoço? Será que você pode me atender à noite? Enfim, eu só trabalhava. E aí chegou um ponto que eu falei assim, não, eu preciso decidir, né, alguma coisa só para fazer da vida, porque fazer muita coisa não está dando certo, não. E aí, eu sempre gostei muito do que eu fazia antes, né? Sempre fui muito feliz, muito bem-sucedida, realizada no que eu fazia antes, mas eu tive que tomar uma decisão. E aí eu decidi trabalhar, né, na área do desenvolvimento humano. E então eu pedi demissão da Vale acho que foi 2016, se não me engano. E desde então eu me dedico exclusivamente ao desenvolvimento humano, em várias esferas. A primeira, né, é o consultório, né, a parte clínica mesmo, consultório, atendo individualmente. Trabalho muito também, o meu forte é o trabalho in company, né, empresas agora não está sendo in company, porque mudou completamente o formato. Então, eu tenho feito bastante palestras, que é um formato novo. Atendimento online sempre fiz, não é novidade para mim.
E trabalhando com liderança, né, treinamentos dentro da empresa e tal. E uma terceira esfera, que é a esfera da educação. Eu sou professora de psicanálise e também ministro formações na área de PNL, Programação Neurolinguística. Então, bastante nos 3 níveis, né, a formação em PNL mesmo e PNL aplicada em outras esferas, né, na área comercial, faço bastante e tal. Enfim, eu simplesmente amo o que eu faço, sou muito realizada, não sei qual que eu prefiro dessas 3 esferas, mas todas me realizam muito como ser humano. E então é um prazer estar aqui para falar para vocês hoje um pouquinho sobre inteligência emocional. Espero que aproveitem. Vou pedir para todo mundo deixar o áudio, né, no mudo. Depois, no final, a gente vai dar alguns minutinhos para a gente, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser compartilhar alguma coisa. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Cada dia a gente pega uma plataforma digital, é Google Meet, é Zoom, aí eu fico perdida aonde que está... Aonde que está... Peraí. Não, não é essa. Essa aqui. Tem um apresentar agora ali embaixo? Oi? Aparece para você um apresentar agora ali embaixo? Aparece, já achei que é porque tem umas que é uma tela só e cada plataforma apresenta de um jeito, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Ok, então. Sim. Então, pessoal, para a gente começar aí falar sobre inteligência emocional, né? A gente teve aí vários conceitos, a gente vê várias pessoas falando sobre isso. Eu acho que a inteligência emocional nunca foi uma habilidade tão requisitada, né, ultimamente, ainda mais nessa vida que a gente está vivendo agora, onde vida pessoal e profissional se fundiram de forma impiedosa, e a pessoa que sabe lidar com as próprias emoções, ela sai na frente aí, né? Ela é mais leve, mais feliz, porque fica mais fácil viver quando a gente tem consciência das nossas emoções. Peraí. Aí. Então, se a gente fosse pegar um conceito, né, o Daniel Goleman, ele é um autor que tem um livro que chama Inteligência Emocional, acho que muitas pessoas já devem, né, ou ter lido o livro, ou conhecer esse nome, e ele fez realmente uma bíblia, assim, da inteligência emocional. E, segundo ele, a inteligência emocional é a capacidade de uma pessoa de gerenciar os seus sentimentos, de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Segundo o psicólogo, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Então, a gente tem várias inteligências, né? Dentre elas, a inteligência emocional. E alguns dados aí estatísticos, né, para falar sobre inteligência emocional, dentro, principalmente, do mercado de trabalho do mundo corporativo. 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado com a inteligência emocional. Essa habilidade se torna ainda mais importante no ambiente em que vivemos, de muitas incertezas e medos. A já reconhecida habilidade do século XXI agora também se tornará habilidade de 2021. A gente precisa realmente conhecer as nossas emoções e saber lidar com elas para a gente viver no mundo que a gente vive hoje, né? De pressão, de medo, de incerteza, de pressa, de tempo, de resultado, de meta. Então, 59%, segundo algumas pesquisas feitas, né, retiradas aí desse livro, 59% dos gestores, né, que trabalham em empresas disseram que não contratariam um candidato com alto QI, que é o coeficiente de inteligência, né, e baixo QE, que é o coeficiente emocional. Não sei aí se todos vocês já ouviram falar nesses termos, mas antigamente o QI ele era muito valorizado. Hoje em dia também é. Mas o que é bastante valorizado, porque se você tem uma inteligência intelectual, vamos colocar assim, muito alta, mas você não tem essa inteligência emocional, essa capacidade de lidar com esses sentimentos, com essas emoções, não serve muita coisa, né? Porque você não vai conseguir se relacionar, você não vai conseguir liderar. Então, 64% das empresas emocionalmente inteligentes têm maior tolerância ao risco. E 75% dos gerentes de contratação seriam mais propensos a promover um funcionário com alta inteligência emocional. Aí a gente vai ver aqui alguns pilares da inteligência emocional, porque não é uma coisa só.
ela tem 4 pilares principais e a gente vai focar. Eu falo assim, gente, inteligência emocional é um tema que a gente poderia dar um curso de não sei quantas horas, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Então, para a gente restringir uma palestra de 1 hora, eu coloquei aqui alguns pontos principais e, obviamente, puxando a sardinha para o meu lado, né? Que é a parte do autoconhecimento, a parte da consciência mesmo do ser humano, do autoconhecimento. Então, a inteligência emocional na prática comportamental, né? O que é? O que a pessoa que é emocionalmente inteligente, ela faz? Porque eu falo assim, que o que determina quem a gente é, não é o que a gente fala, é o que a gente faz, são as nossas atitudes, as nossas ações. Né? Falar é fácil, difícil é ser congruente e consistente com isso. Então, é aquela pessoa que sabe criar motivações para si própria. Ela não precisa do outro ali ficar, vamos lá, vamos fazer. Ela é automotivada. Ela consegue criar essas próprias motivações para fazer desenvolver as tarefas, independente de serem profissionais, pessoais, né? Do dia a dia. Persistir em um objetivo apesar dos percalços. Dificuldade, gente, a gente tem o tempo inteiro. Só que tem gente que sabe lidar com frustração. Tem gente que não. E aí, a gente vai ver isso aí lá nos próximos slides, que eu vou explicar um pouco dessa teoria psicanalítica, de como que a nossa mente funciona e como é que essas pessoas que têm mais facilidade a tolerar frustrações, como que elas foram criadas, assim, né, lá atrás na infância, para elas conseguirem lidar com isso hoje. Controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos. É mais vamos falar assim, um termômetro aí para medir a maturidade, né? Porque a pessoa que é madura emocionalmente, ela consegue resistir aqui a um prazer, alguma coisa, e ter uma frustraçãozinha pequena para obter um benefício lá na frente. A pessoa que não é madura emocionalmente não consegue fazer isso, né? Ela é mais impulsiva, ela quer ter o resultado na hora. E nem sempre a gente consegue o resultado na hora. Manter um bom estado de espírito, né? Ser uma pessoa serena, plena, ser ali uma pessoa com uma consistência emocional, né? Sem ter esses altos e baixos. Impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar. Então, assim, a pessoa tá lá, olha, aquela pessoa que fala assim, não, gente, eu sou tranquila, eu sou calma, até pisarem no meu calo, até fazer isso comigo. Então, que tipo de controle que essa pessoa tem? Não tem, né? Porque se na hora que o negócio aperta, ela espana, então, né, não tem. Ser empático e autoconfiante. A autoconfiança, ela é fundamental, e a gente só consegue autoconfiança quando a gente tem autoconhecimento, né? E a empatia, que é aquela habilidade, né, de você conseguir se colocar no lugar do outro, sentindo o que ele sente, né, da forma como que ele sente, calçando o sapato dele, é uma outra habilidade da inteligência emocional. Então, quais são os pilares dessa inteligência emocional? O primeiro é o autoconhecimento. O segundo é a autogestão emocional. Depois vem a empatia e, não menos importante, a gestão de relacionamentos. A gente pode, como eu falei, né, fazer um curso sobre inteligência emocional que vai durar aí algumas dezenas de horas. E eu vou escolher aqui um desses pilares para falar hoje, que eu acho que é muito importante para a gente iniciar esse processo de inteligência emocional. Que como que a gente desenvolve isso? Eu tenho ou não tenho? Se eu tenho, ótimo. Se eu não tenho, como é que eu vou desenvolver? Então, o autoconhecimento é a gente saber quem a gente é. Aí você fala assim, nossa, mas eu sei quem que eu sou. Será que sabe? As pessoas, em uma análise mais profunda, elas não se conhecem. Será que você sabe quais são as suas fragilidades, as suas fraquezas e as suas forças? Será que você sabe lidar com isso? Porque quem não sabe qual que é a fragilidade, ela acaba sendo frustrada, porque muitas vezes ela não consegue lidar com aquilo, e ela não consegue alcançar os objetivos porque ela não sabe aonde que ela vai escorregar. Quando a gente sabe quais são as nossas fragilidades e as nossas forças, a gente consegue alcançar os nossos objetivos com mais facilidade. A autogestão emocional
é a gente saber identificar as emoções, porque outro dia eu dei uma palestra sobre medo do futuro, e aí existem vários tipos de medo, né? Existe um medo que a gente consegue perceber de cara, assim, e existem alguns sentimentos que eles são derivados do medo, mas que eles vêm travestidos, assim, de outras emoções. Ciúme, inveja, insegurança, que a gente não consegue identificar no primeiro momento como medo, né? Mas, então, a autogestão emocional é a gente saber identificar essas emoções e saber como lidar quando elas vêm. Porque a gente não vai conseguir falar assim, ah, não, essa emoção não vai vir. A emoção vai vir. É como que a gente lida com o que vem. A empatia, que eu já falei que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Sentindo o que ele sente, sob o ponto de vista dele, calçando os sapatos dele, aí a gente consegue ter esse sentimento empático, né? E a gestão de relacionamento, que é saber se relacionar, tanto no ambiente profissional quanto pessoal, familiar. A pessoa que tem inteligência emocional, ela tem facilidade de relacionamento, né? Os relacionamentos interpessoais não são uma grande dificuldade para ela. Porque quando a gente fala de relacionamento humano, a gente fala simplesmente de quê? De saber gerir as emoções, de um, de outro, né? A gente saber gerir essas emoções para conseguir os objetivos que a gente quer, seja quaisquer tipo de relação seja essa, né? Então, vamos lá. Para começar aqui a entender as nossas... eu vou pegar esse pilar aí do autoconhecimento, né? E aí eu vou explicar para vocês aqui uma teoria que ela é de Freud, que é uma teoria freudiana e que ela mostra como que a nossa mente funciona, tá? Então, se a gente pudesse representar a nossa mente de uma forma topográfica, como que ela seria? Ela seria um iceberg, que é o quê? É um bloco gigante de gelo, no qual a gente enxerga só a parte que está aqui em cima, que é a pontinha que está sobre a água, né? A parte de baixo a gente não enxerga, mas ela existe. E ela é muito maior que a parte de cima, apesar da gente não conseguir ver. E, além disso, ela é a base. O que significa que ela é a base? O iceberg, gente, ele não sai andando sozinho aí no mar, não, né? Ele é movido, as correntes marítimas vão empurrando, o que for, e ele vai movendo pela base. A pontinha não sai andando sozinha. É a base que empurra esse iceberg. E assim funciona a nossa mente. É como se fosse um iceberg. A gente consegue perceber só um pedacinho dela, né? Que é essa parte que fica aqui sobre a água. Essa parte que está embaixo, a gente não enxerga, mas ela existe. E é ela que move a gente. E o problema disso tudo é que ela move a gente e a gente não sabe que ela existe. Às vezes a gente sabe que ela existe, mas ela não sabe quais são, a gente não sabe quais são os conteúdos que estão ali. Então, essa parte aqui de cima, ela é chamada de consciente. E essa parte aqui de baixo, ela é chamada de inconsciente. O consciente é a nossa vida cotidiana, a nossa vida profissional, os nossos relacionamentos, é tudo que é perceptível no dia a dia. Então, são vocês aí conversando com seus colegas de trabalho, com clientes, com fornecedor, vocês montando meta, vocês montando prazo, enfim, é tudo que a gente se relacionando com o nosso marido, esposa, filhos, enfim, é tudo aquilo que a gente consegue perceber a olho nu, sem muita dificuldade, sem precisar raciocinar demais, pensar demais. Já essa outra parte aqui, que é o inconsciente, ela é formada por todos os registros da nossa infância. Pelas situações intensas, pelos traumas, pelas fixações, pelas necessidades e pelos desejos. E como que funciona isso? Gente, quando a gente é criança, a gente é igual uma esponja. A gente absorve tudo que acontece à nossa volta sem filtro. A gente não pode subestimar a capacidade de entendimento de uma criança, não. A criança, ela percebe tudo o que acontece à volta dela. Ela não racionaliza da mesma forma que nós adultos racionalizamos, mas ela consegue perceber tudo e ela sente tudo. Então, tudo o que acontece no ambiente de uma criança vai ficando ali internalizado, registrado,
sem ela saber que está registrando aquilo. Então, vamos pensar aí. Qual que é o ambiente, os ambientes assim, mais comuns de uma criança comum? Família, escola, dependendo aí da vida social, né, dos pais, tem alguns amigos aí que se frequentam. Dependendo da vida, da religião dessa família, tem algumas religiões que são bem mais fechadas, o pessoal só socializa com aquele pessoal daquela religião e tal. Então, essa também é um pilar aí dessa fase, né? Então, esse é um ambiente, os ambientes pelos quais uma criança comum circula. E aí, pessoal, uma criança que teve o registro de carinho, afeto, segurança, lazer, diversão, acolhimento, ela vai crescer de uma forma. Em contrapartida, aquela criança que teve o registro de maus tratos, violência, abuso, insegurança, frio, fome, ela vai crescer de outra forma. E a questão disso daí é o seguinte: tudo isso que eu falei, dessa parte aqui da mente inconsciente, acontece de 0 a 7 anos de idade. Depois de 7 anos de idade, a gente só repete o que a gente viveu na infância, de forma inconsciente. Então, outro dia chegou uma moça aqui e falou assim: Bárbara, eu vim aqui no seu consultório porque o meu primeiro marido bebia e me batia. E aí eu separei dele. Aí o meu segundo marido bebia e me batia. Aí eu separei dele. Aí eu falei, então deixa eu adivinhar aqui. Você tá no 3º casamento, seu marido bebe e te bate. Ela virou e falou assim, nossa, homem é tudo igual. Aí eu falei, não é não. Não é tudo igual não. O meu bebe fica ótimo. Então não é tudo igual não. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por um acaso, o seu pai batia na sua mãe, bebia e batia na sua mãe? Como que você sabe? Aí eu virei e falei assim, não é porque eu tenho bola de cristal, não. É porque a gente tende a repetir padrões da nossa infância de forma inconsciente. E a gente só consegue sair desses padrões, porque a gente não é fadado a ter esses padrões o resto da vida. A gente só consegue sair desses padrões depois que a gente toma consciência que eles existem. Porque se eu não sei que eles existem, eu vou continuar vivendo aí da mesma forma. Mas se eu sei que eles existem, e eu trago eles à minha consciência, a essa parte consciente aqui da mente, eu falo assim, nossa, a consciência é uma libertação, né, gente? Porque você fala, nossa, então é por isso que eu sou assim? Por isso que é assim. Mas aí vem aquela parte difícil, que é da autorresponsabilidade. Antes eu não sabia por que eu era assim. Agora eu sei. E o que eu vou fazer com isso? E aí que está o pulo do gato para a gente conseguir mudar os hábitos, né? Mudar a forma que a gente vive, mudar os padrões. Tudo que a gente não está satisfeito, a gente tem a opção de mudar, mas a gente precisa ter a consciência de que tudo isso existe. E nem sempre a gente tem. Porque todos esses registros aí são, na maior parte deles, inconscientes. E aí, vamos trazer isso daqui, então, para a vida atual, né? Todos nós aí temos icebergs. São icebergs diferentes, mas todos nós temos aí um iceberg, né? Todos nós temos registros infantis. Eu costumo brincar, gente, que não tem ninguém que chegue aqui no meu consultório, com a idade que for, que não chegue preso nos 5 anos de idade, né? Porque a gente continua se comportando com alguns comportamentos infantis. A gente emburra, em vez de a gente conversar como adulto, a gente emburra, a gente não quer conversar. Fazer birra e espernear no chão fica feio, né? Mas a gente tem outras formas aí de comportamentos infantis que a gente pode perceber no dia a dia e que a gente, às vezes, não tem consciência que a gente está fazendo aquilo. A gente só consegue perceber isso através das nossas relações, né, humanas, sejam elas familiares, afetivas, profissionais, do que for. Então, vamos pensar aí. Todos nós somos icebergs, né? E a gente está se relacionando aqui, ó, conscientemente, com qualquer que seja a pessoa, marido, mulher, filho, chefe, colega de trabalho, amigo. Só que o que bate, gente, é o que está aqui embaixo. Por quê? Porque são nesses registros, nessa mente inconsciente que residem
os nossos valores, os nossos princípios. Então, todas as vezes que a gente gosta ou que a gente não gosta de alguém, não é consciente. É nessa parte aí inconsciente que está a resposta. Por quê? São valores que eu vou de encontro. O que é importante para mim também é importante para essa pessoa. Temos valores semelhantes, princípios, o que for. Ou então são valores que foram agredidos, ofendidos. O que eu considero importante, essa pessoa não está considerando. Então, esses registros, a gente se relaciona conscientemente, mas os registros são inconscientes. E os motivadores para essas relações também são inconscientes. Então, beleza. A gente está lá se relacionando e aí estamos felizes, né? Estou lá conversando com quem quer que seja que você pense aí de exemplo para a sua vida. E aí, de repente, bateu algum valor aqui que não foi legal. E aí, o que acontece? Eu fico com raiva. E aí, gente, tá tudo bem ficar com raiva. Por quê? A gente vê muita coisa hoje sobre desenvolvimento humano, né? Internet, Facebook, Instagram e tal, e as pessoas falando, vocês precisam eliminar o medo, eliminar as emoções negativas. Gente, isso não existe, não, tá? Na vida real, isso não existe, não. A emoção, ela vai vir. Não sei se alguém de vocês aí já viu aquele filme Divertidamente, que é aquele filme da Pixar, que ele se passa dentro da cabeça, é um filme de animação, né? Mas a mensagem é maravilhosa. Apesar de ser um filme infantil, né, para criança. Ele se passa dentro da mente de uma menina e a mente dela é como se fosse um painel de controle, assim, né? Onde cada hora uma emoção vem e controla. Então, a gente tem ali o que a gente chama na psicanálise de emoções primárias, que alegria, tristeza, raiva, medo e o nojinho também. O nojinho a gente não incluiria ali, não, mas cientificamente não, mas ele no filme ele é bem legal. Então a gente não consegue, gente, controlar essas emoções, não. A emoção, ela vai vir, de uma forma ou de outra. Ela vem, a raiva vem, o medo vem, a alegria vem. A inteligência emocional reside no fato da gente saber lidar com o que vem. E para isso eu preciso me conhecer. Para isso eu preciso saber quais são os gatilhos mentais que me levam a um estado emocional indesejado. Se eu fiquei com raiva, por que eu fiquei com raiva? Se eu fiquei triste, por que eu fiquei triste? A gente fala assim, parece que é fácil, mas é muito difícil a gente conseguir identificar as nossas próprias emoções. Porque, como eu falei, as emoções primárias são fáceis, mas tem algumas emoções aí que a gente chama de secundárias, que é o ciúme, a inveja, a insegurança, a vergonha, que elas derivam de outras emoções primárias, que é o medo, Então, identificar as emoções é o primeiro passo para a gente ter uma inteligência, para a gente ser uma pessoa emocionalmente inteligente. Então, beleza, vamos pensar lá. Aconteceu alguma coisa naquele relacionamento lá, naquela conversa com aquela pessoa, e eu fiquei com raiva. Eu já entendo que a raiva vai vir. Como que eu vou lidar com essa raiva? Eu posso ter uma reação agressiva, sair xingando até a última geração. É uma forma de eu reagir. Tem pessoas que têm uma reação que é mais passiva e omissa. Eu não vou falar nada. É aquela pessoa que não consegue. Aquela pessoa que engole saco. Aquela pessoa que fala assim, que eu prefiro não entrar numa briga. Eu não estou falando da pessoa pacífica, não. A pessoa pacífica é maravilhoso. É aquela pessoa que é da paz, aquela pessoa que é tranquila, que é easygoing. Agora, a pessoa passiva, às vezes, ela precisa ser mais ativa nas atitudes mesmo, né? Porque a pessoa passiva nem sempre é bom, porque ela omite emoção, ela omite o sentimento. É o oposto aí desse perfil agressivo. Tem aquela reação psicossomática, né? A pessoa fala comigo, aí me dá dor de barriga, dor de cabeça, dor no estômago, né? Que é a famosa somatização, né? Que quando a nossa mente não dá conta de entender o que está acontecendo, ela pede socorro para o corpo. Aí o corpo se manifesta de forma escancarada, né? Olha só, tá acontecendo isso daqui.
Então, tem esse perfil também que é psicossomático. Tem o mentiroso, que é um perfil que é medroso, né? Porque quem mente tem medo. E que é uma reação também que não é legal. Na hora que a pessoa me aperta ali, eu vou e minto. Porque eu não sei o que fazer com aquilo, né? Eu me senti ali pressionado e aí eu não sei o que fazer com aquilo, eu minto. Tem o perfil vingativo, né? Que fala assim, mas se você fez agora, você vai receber de volta, né? Então, a gente tem várias reações aí que a gente pode ter diante de uma emoção que vem. Eu coloquei o exemplo aqui, a raiva, que eu acho que é um exemplo comum, que todo mundo já deve ter sentido. Mas com qualquer emoção que vier, a gente tem uma reação. A inteligência emocional qual que é a reação que eu vou ter diante disso? Como que eu vou conseguir controlar essa reação? Porque controlar a emoção eu não controlo. Eu consigo controlar a reação que eu tenho diante daquilo. E aí, pessoal, eu estou me relacionando também lá com alguém, ou eu estou feliz, vou dar um outro exemplo, né? Que antes eu dei o exemplo das relações humanas, né? Um iceberg com outro iceberg. Agora é a gente com a gente mesmo. Então a gente está lá feliz e as coisas estão acontecendo na vida. Eu estou lá trabalhando, eu estou fazendo supermercado, eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou fazendo um esporte, eu estou lá vivendo minha vida, tá? De forma consciente ali, focada em alguma tarefa, em alguma atividade do dia a dia. Aí, de repente, me bate um sentimento ruim. Uma tristeza, uma agressividade, uma raiva, uma angústia, sei lá, qualquer coisa. Que foi o quê? Movida por algum gatilho externo. Alguma coisa aconteceu aí nessas atividades que eu estou fazendo que me despertou essa emoção. E aí eu fiquei com raiva. Aí, pessoal, eu tenho que pensar o seguinte: quais são os gatilhos mentais que me fazem entrar nesse estado emocional? Porque é o seguinte, a vida, gente, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Pandemia está longe de acabar, pelo menos aqui no nosso país, né? A gente vai continuar aí com essa incerteza, sem saber. Eu não sei se todo mundo que está aqui, deve ser cada um de um lugar do Brasil, né? Eu nem sei. Mas cada cidade aí está numa situação, cada cidade tem uma regra, né? Cada um tá vivendo aí com seus desafios, tem gente que tem filho, tem gente que não tem gente que está trabalhando dentro de casa e está enlouquecendo com o menino dentro de casa que não para de comer, não para de gritar. Tem gente que está trabalhando da empresa e com medo, né? Porque não sabe o que vai acontecer. Enfim, a vida, gente, vai continuar acontecendo. E a gente não consegue controlar o que está acontecendo. Isso é incontrolável. A nossa ansiedade vem disso, vem de tentar controlar o incontrolável. Sendo que a gente deveria focar de controlar o que está sob nosso controle, que são as nossas emoções. Mas nem isso, até isso é difícil de controlar. Então, o primeiro passo para a inteligência emocional é quais são os gatilhos que me fazem entrar nesse estado. Esse estado qual que é? Se eu fosse pensar assim, quais são, ao longo do dia, normalmente, qual que é o estado emocional que eu mais me encontro ao longo do dia? Raiva. Se a gente fosse pensar, fazer uma analogia aí com aqueles 7 anões da Branca de Neve, a gente tem o zangado, o soneca, o feliz, o mestre. Se eu fosse pensar nos 7 anões, qual que eu seria? Normalmente eu estou mais feliz, alegre, normalmente eu soneca, aquela pessoa com preguiça, que não quer dormir. Eu sou o mestre, aquele que está sempre ensinando alguma coisa para alguém. Eu sou o dengoso, né? Se a gente fosse pensar assim, qual que é o estado emocional que eu me encontro a maior parte do dia? Beleza. E quais são os gatilhos mentais que me fazem entrar nesses estados emocionais? Principalmente nos indesejados. Por quê? Se nos indesejados, se eu tenho uma reação que eu não gostei, o que eu tenho que fazer com ela? Primeiro eu tenho que identificar. Mas toda vez, olha só, vou dar um exemplo. Toda vez que alguém me critica, eu fico com raiva. Eu recebo um feedback, eu fico com raiva. Então, raiva é um sentimento que está sempre presente. E por quê? Porque eu não gosto de crítica. Porque eu sou o dono da verdade. E aí começa o processo de autoconhecimento. Que é a gente entender
quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas fraquezas. Outro dia eu atendi uma pessoa, gente, que falou assim comigo: nossa, o meu marido, ele tem muito controle emocional. Você acredita, as coisas acontecem, ele permanece assim, ó, intacto, sem pensar nada. E eu conheço o marido da pessoa. Eu virei e falei assim: olha, seu marido não é emocionalmente inteligente, não. Ele não tem controle emocional. Seu marido é frio. Ele é frio. A frieza é diferente do controle emocional. A pessoa que é fria, ela é desprovida daquela pulsão libidinal, daquele sentimento afetivo. E aí isso faz com que ela não sinta a ira, a raiva, mas faz com que ela também não sinta amor, afeto. Então, existe diferença entre controle emocional e frieza. A frieza, dependendo do estado, do estágio que ela da intensidade, da frequência, é um caso patológico, que beira aí perversão, psicopatia. Então, fria, gente, a pessoa que é fria é diferente, tá? Existe aí, dependendo do caso, uma questão patológica. Então, controle emocional é a gente saber identificar as emoções e saber o que fazer com elas. E aí, pessoal, se existe problema de relacionamento, existe problema de comunicação. Ó, comunicação e relacionamento são assim, ó, irmãos juntinhos, ó, não separam um do outro. Não tem jeito de separar. Se tem problema de relacionamento, tem problema de comunicação. Se eu não me relaciono bem, eu não estou me comunicando bem. E aí, eu vou dar para vocês aqui algumas dicas que do dia a dia dos nossos relacionamentos, que se eu souber identificar minhas emoções, controlar e saber lidar a minha reação diante dessas emoções, diante das experiências que eu tenho da vida, diante dos relacionamentos que eu tenho, eu vou me comunicar melhor e eu vou me relacionar melhor. Qualidade de relacionamento é igual à qualidade de comunicação. Igual. Se tem alguma coisa ali que está pegando no meu relacionamento, pode saber que eu não estou me comunicando bem. Tá? Peraí que eu já... Deu uma água aqui que haja falar, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui alguns pilares da comunicação assertiva, que isso, gente, algumas coisas aqui, se a gente entende, internaliza de verdade, genuinamente, vira uma chavinha, ó, na nossa mente, no nosso coração, que muda a vida, tá? Então, se você está tendo aí um problema de relacionamento, qualquer que seja, acredito que todo mundo já tenha tido algum, pode até não estar vivendo agora, mas já viveu ou vai viver, né? Estamos aí, isso é inerente à existência humana, presta atenção nisso daqui. Para todo comportamento, existe uma intenção positiva, mesmo que ela não seja evidente. Então, vamos pensar aí, todo mundo aí, agora eu estou vendo aqui, tem 125 pessoas. Cada um aí vai pensar em alguma situação que viveu com alguém, qualquer pessoa, filho, filha, marido, mulher, amigo, chefe, não interessa, que ficou chateado, que foi uma situação de desconforto na relação. A pessoa fez ou falou alguma coisa que te deixou chateado, tá? Ou que te deixou magoado, ou que te deixou puto da vida mesmo, tá? Qualquer que seja a intensidade. Vamos pensar. Gente, o ser humano, na essência, ele é egoísta. Ele é egoísta. É triste falar isso, né? Porque é triste falar isso da humanidade, mas ele é egoísta na essência. Ele só vai fazer uma coisa se ele tiver algo em benefício próprio. E eu vou explicar para vocês, vou dar um exemplo extremo. Vamos pensar que o extremo do altruísmo é a caridade, tá? A caridade é um ato de você fazer bem para o outro, de você ajudar o outro. Então, você faz pelo outro, certo? Certo. Mas, quem já fez caridade aí, quem já fez um trabalho voluntário, quem costuma fazer, tá sempre ajudando as pessoas, sabe o quanto que isso faz bem para você mesmo.
você sai daquela atividade, se sentindo bem, com bem-estar, e aí você fala assim, nossa, cara, que legal, que bom que eu fui lá. Qualquer que seja a atitude que você tenha tido, que bom que eu fui lá. Eu vou voltar amanhã. Eu vou voltar na próxima ação. Eu vou fazer de novo. Por quê? Porque fez bem para você. Estão entendendo aí que a essência do ser humano é egoísta? Por quê? Se fizesse mal, se a gente saísse triste, se a gente saísse destruído, se a gente saísse emocionalmente abalado, a gente não voltaria. Agora vamos trazer isso para o dia a dia. A pessoa aí que você pensou no seu exemplo aí de relação, ela fez aquilo com você para ter um benefício próprio. Ela não fez para te magoar. Não, a pessoa só fez isso aí para me magoar. Outro dia chegou uma menina e falou assim, você acredita que a minha mãe fez isso? Aí contou o caso triste lá. Aí eu virei e falei assim, Aí ela falou assim, não, ela só fez isso para me infernizar. Eu falei, não foi. Não foi, porque ela não... Vamos pensar aqui. Ela teve algum benefício próprio para estar fazendo isso para você. Qual que pode ter sido a intenção positiva dela por trás daquele comportamento? Aí, na hora que ela pensou, ela falou assim, nossa, é mesmo. Falei, o benefício é para ela. Ela não pensou em fazer mal nem bem para você, ela pensou em fazer bem para ela. Bárbara, como assim? Eu nunca tinha pensado. Pois é. Quando a gente vira essa chavinha, gente, a vida muda. Por quê? A gente compreende que o mundo não gira em torno da gente. Que as pessoas não fazem o que fazem por conta do outro. Elas fazem por elas mesmas. Então, a pessoa não fez para te magoar. Não. A pessoa fez porque ela teve alguma intenção positiva por trás para ela. Mesmo que aquilo não seja evidente para você. Mas se a gente analisar de forma mais profunda cada situação, a gente vai ver que esse pilar aí se encaixa em praticamente todos eles. Vamos lá. Então, se a gente pensar nesse ponto de vista, qual que foi a intenção positiva dessa pessoa ao falar e agir dessa forma comigo? Cada um pensa aí na sua situação para ter essa resposta. Ela teve um benefício para ela. Qual a necessidade dela que não está sendo atendida? Gente, isso aí é um dos pilares da comunicação não violenta. Quando a pessoa se comunica, quando ela fala alguma coisa, ela busca por alguma necessidade. Você não sabe qual que é. Você tem a sua necessidade, ela tem a dela. Então, se ela está agindo daquela forma, qual que é a necessidade dela que não está sendo atendida? Aí entra a empatia. Por quê? Se a gente não consegue se colocar no lugar do outro, pensando através do ponto de vista dele, tirando aqui o meu mapa mental e colocando o mapa mental da pessoa, a gente não consegue entender o que ela está querendo. Por isso que a empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Que a gente precisa sair do nosso mundinho, e ir para o mundo da pessoa. Porque senão a gente não se comunica bem, não se relaciona bem. Aí vem a outra perguntinha. Por que isso me incomodou tanto? Gente, nós somos espelho uns dos outros. Se alguma coisa me incomodou é em mim. Por que isso me incomodou tanto? Tem alguma fragilidade minha aí, tem algum valor, tem algum princípio que não está sendo atendido, que está me incomodando. E quem tem que tratar disso sou eu, né? O outro não. Então, por que isso me incomodou tanto? Gente, é óbvio que eu não estou falando aqui de casos extremos de falta de respeito, né? Tem algumas coisas que nem precisa, mas é no dia a dia, na comunicação do dia a dia. Então, o que essa circunstância, essa ação, essa situação aí que eu pensei, que eu vivi, evocou em mim e eu não estou dando conta de digerir? Porque, igual eu falei, gente, a vida vai continuar acontecendo aí. Só que as experiências que a gente tem na vida, o relacionamento com uma pessoa, a voz de uma pessoa, o cheiro de uma pessoa, a forma que o tom de voz evoca na gente algo. E eu que tenho que entender o que é esse algo. De bom, de ruim, do que for.
As coisas acontecem e a forma como eu interpreto as experiências é que vai fazer daquela experiência boa ou ruim. É o significado que eu dou para aquela experiência, de acordo com o que eu consigo interpretar das minhas emoções e saber lidar com elas. Será que vale a pena o meu desgaste emocional por isso? Porque, gente, quando a gente começa, eu falo que o autoconhecimento é uma cachaça. Porque depois que. Não é um processo fácil, não é fácil, porque você descobre que você não é tão legal quanto você achou que você fosse. Você descobre, às vezes, que você é muito mais legal do que você imaginou que você fosse. Então, é um processo de investigação. E aí, quando a gente se conhece de verdade, isso é um processo contínuo e eterno, porque a gente vai mudando o tempo todo, né? Quando a gente se conhece, a gente passa a priorizar as emoções. É tipo assim, isso daqui, ó, não vale meu sofrimento, não, entendeu? Isso daqui vale. Isso daqui, eu tenho que sofrer por isso, que não tem jeito. Agora, isso daqui não vale a pena sofrer, não. Então, você começa a ter essa autorresponsabilidade e esse controle da própria vida. Porque você entende que, no fundo, gente, é sobre você. É você que tem que lidar consigo mesmo. Porque o outro vai mudar? Pode mudar? Pode. Se ele quiser, se ele tiver consciência, se ele tiver afim, se ele achar que vale a pena. O outro é o outro. A única coisa que a gente tem controle é sobre nós mesmos. Quando a gente tem. Né? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, de inteligência emocional, de o que é, né, e como que eu lido com essa inteligência emocional. Eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Bárbara, _Villani, com 2 L's e com 2 N's. No LinkedIn, como Bárbara Villani. Tem um canal no YouTube também, que chama Mente Descomplicada. E o meu e-mail aí. Eu sempre estou dando dicas lá nessas redes sociais sobre comportamento humano, desenvolvimento humano, enfim, cada dia tem uma coisa. Vou descompartilhar a tela aqui para a gente começar aí o momento de perguntas. Deixa eu ver aqui no chat, já deve ter bastante coisa. Ó, a Kelly falou, eita, papo bom falar sobre as emoções. Eu já li esse livro. Que livro? Ah, o da inteligência emocional, O Paulo falou, habilidades, não diplomas, definem os melhores talentos. Ah, o CEO do LinkedIn. O Dorival falou, ambiente hostil produz resultados inesperados. Às vezes o ambiente hostil cria pessoas fora da curva, resilientes, acostumadas a lidar com desafios. Sim, concordo que é através das nossas dificuldades, obstáculos, que a gente consegue evoluir, né? Porque se tá tudo bem, não tem que fazer nada com aquilo. São as dificuldades, estão nas dificuldades as grandes oportunidades da gente evoluir como ser humano. Os filmes da Pixar são obrigatórios para a formação do caráter, sim. O Leandro falou que ele é o da dor de barriga. O Leandro é o psicossomático. Quando tem gatilho, tá ótimo. Difícil é quando a gente não sabe de onde vem. O gatilho sempre existe, tá, Leandro? A gente não parou para pensar qual que é. E aí faz parte do autoconhecimento. O gatilho, ele sempre vai existir. Porque tudo na nossa mente é química. Vai ter alguma coisa que vai gerar uma química, boa ou ruim. Dopamina, endorfina, serotonina ou cortisol, adrenalina, depende. Então, tudo tem um gatilho que vai disparar uma química no nosso corpo. O negócio é a gente saber qual que é o gatilho. A Josiane falou isso mesmo. A nossa mente é bem complexa e quando trazemos consciência para tudo isso, passamos pelas situações de forma mais sábia e menos dolorosas. O Leandro falou que ele é o soneca dos 7 anões. Cada um falou aqui um anão. Isso também não pode ser inconsciente? O quê? Não sei. Enfim, pessoal, vamos lá. O Lúcio perguntou, como começar o assunto com o time que você lidera? O assunto da inteligência emocional? Por que a gente não pega... Ah, o Lúcio, eu estou vendo ele aqui. Ele está aqui na câmerazinha. Quer falar alguma coisa, Lúcio?
Não, era isso mesmo. Começar a mudar o assunto, né, sem ser impositivo. Começar o assunto contigo. Bom, eu acho que essa palestra aqui é uma excelente forma de começar o assunto. Por quê? Todos nós aqui, acredito, né, dessas pessoas que estão aqui, cada um se identificou com uma coisa. Cada um falou assim, olha, isso eu vou, olha, eu nunca tinha pensado nisso, olha isso daqui. Então, eu acho, Lúcio, que os temas que eu coloquei aqui, né, os pilares do autoconhecimento, autogestão, emocional, relacionamento, as emoções, é um ótimo, propõe um bate-papo aí com a turma, quem sabe a partir dessa palestra não começa aí uma conversa produtiva, né? Porque às vezes a gente fala assim, beleza, de onde que eu começo? Começa daqui, pelo que a gente falou hoje. Eu acho que cada um vai conseguir expor alguma coisa, né? Ou tem uns que são mais quietinhos, que não vão querer expor tanto. Mas eu tenho certeza que se eu conseguir colocar uma sementinha aí na cabeça de cada um aqui, já está ótimo. Porque cada um vai trabalhar com o que é necessário para si, né? Para a sua própria evolução. Obrigado, Bárbara. Então, pessoal, tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem. Excelente apresentação. Conversar para buscar uma calibração de tempos em tempos. Isso aí. O que fazer depois que a pessoa está magoada? A pessoa do lado de lá, você está conversando, você magoou a pessoa, tipo? Bom, a primeira coisa dependendo do que for, pedir desculpa, né? Humildade. Porque se você magoou e tentar entender o que te fez. Ah, gente, vou dar outra dica aqui. Toda vez que essa pergunta me lembrou de uma coisa aqui. Toda vez que você quer falar, igual você falou assim, eu magoei a pessoa, né? Você fez alguma coisa. Ou você está magoado com alguma coisa. E aí aquela conversa difícil, que você fala assim, não, vou ter que ter aquela conversa difícil agora e tal. E aí é difícil começar, né? Aí você fala assim, se você virar para a pessoa e falar assim, olha, fulano, o que você fez aquele dia e tal, eu não gostei por causa disso, 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 disso. O que você está fazendo? Você está atacando a pessoa, você está jogando na cara dela tudo que ela te fez mal. Qual que vai ser a reação dessa pessoa? Se ela não for uma pessoa muito emocionalmente inteligente, ela vai pegar 5 pedras e querer tacar. Por quê? Ela vai ficar na defensiva, porque veio com agressividade, vai voltar com agressividade. Somos espelho, né? Olha uma dica aí. Toda vez que você precisar falar a mesma coisa com essa pessoa, fala da seguinte forma. Fulano, sabe aquela situação que aconteceu, me deixou muito triste? Eu queria te explicar como que eu me senti diante do que aconteceu. Depois que a gente conversou, depois que aconteceu e tal, eu me senti dessa forma. Quando você fala com a pessoa o que você está sentindo, não tem como ela vir com 5 pedras na mão, porque você está falando de você. Você não está atacando a pessoa. Quando você fala o que você sente, é muito mais suave, muito mais leve do que você atacar e jogar tudo para a pessoa. A pessoa vai parar e vai pensar e vai falar assim, poxa, o que eu fiz fez ela se sentir dessa forma. Nossa, eu tenho que repensar nas minhas atitudes. Fale de você, não fale dela. Fale de como você se sentiu. Por isso que é importante a gente identificar as nossas emoções. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria fazer uma aqui. Claro. Leonardo. Isso. Quando eu vejo sobre inteligência emocional, um dos pilares que é falado, que você falou também, é a questão do autoconhecimento. E eu tenho muita dificuldade de encontrar conteúdo sobre como se autoconhecer melhor. E aí eu queria saber se você conhece alguma estratégia, algum curso, algum livro, alguma coisa sobre autoconhecimento, ou alguma coisa que seja efetiva que não seja terapia, porque terapia acho que é a melhor forma de autoconhecimento aí, né? Mas... Ô, Leonardo, não sei se é a melhor forma, não. As pessoas que fazem, né, terapia comigo, às vezes conversando, conversa de bar e tal, as pessoas falam assim, todo mundo devia fazer terapia, né? Todo mundo devia fazer. Eu falo, não acho que todo mundo devia fazer, não.
Porque, porque a terapia é um processo que é maravilhoso para quem está disposto a se conhecer, a mudar o ponto de vista, a enxergar outros pontos de vista, disposto a mudar, disposto a rever hábitos. E não é todo mundo que está disposto a isso. Então, terapia não serve para todo mundo, não. Serve para aquela pessoa que está disposta a ter uma mudança na vida. E essa mudança dói, porque nenhuma mudança é fácil. Nenhuma mudança é fácil. Então, dói. Agora, no meu caso, o autoconhecimento foi principalmente através da análise da terapia. Mas essa é a minha história. Não significa que é o mais adequado para você ou para qualquer pessoa aqui. Existem várias formas de autoconhecimento. Meditação, yoga, cursos de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Gente, deixa eu dar uma dica aqui. A Escola Conquer está dando um curso de inteligência emocional gratuito. Eu fiz ele há muitos anos. E achem aí na internet, Escola Conquer. É uma ótima forma, ô Leonardo, lá eles propõem vários testes autossabotadores e tal, que é bem legal de fazer. E eles estão dando curso gratuitamente. Como se fosse uma isca, assim, para você comprar mais cursos lá depois, entendeu? Mas, então tem várias formas. Não significa que o que funcionou para mim vai funcionar para você. Mas cursos, palestras, a própria terapia, se você estiver disposto, meditação, yoga, o caminho espiritual também, independente da religião, tá? O caminho espiritual, ele é maravilhoso para o autoconhecimento. Então, tem que ver o que funciona mais, o que faz mais sentido para você, entendeu? Beleza, valeu. Gostei das dicas. Que bom, obrigada. Eu acho que, deixa eu dar uma Você opinião tá aqui sem rapidinho. áudio. Peraí, tem? Eu tô com áudio? O Adriano tá, mas a Suzana tava sem. Então, eu fiz também, né, esse curso aí de Gostou? autoconhecimento, gostei bastante. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção tipo, uma coisa você falou também no início, que quando você descobre, né, vem a coisa do inconsciente para o consciente, é uma forma de se libertar um pouquinho e, ao mesmo tempo, né, é bom isso, tipo, quando é uma clareza, né, você sabe o que tem que fazer. Não é uma coisa que, não, o que eu tenho que fazer? Não, eu sei o que tem que fazer e é uma responsabilidade, né? E aí está no comprometimento e na disposição de fazer, né? Força de vontade, Adriano. Na força de vontade, exatamente. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção nesse curso tipo, o que eles falam de trazer, não sei se é a palavra agora, mas é trazer, tipo, a sua visão, né? Então, você tá sempre lembrando o que você tem que fazer. Então, tipo, coloca alguma coisa, tipo, no computador, no post-it, alguma coisa assim, que você tá batendo o olho, tipo, lembrando do que você tem que fazer, e mais que isso, lembrando por que você tem que fazer, né? Isso aí. É muito legal, porque, igual eu falei, a consciência ela é libertadora. Porque você fala, então beleza, é por isso. Mas ela é uma autorresponsabilidade muito grande. Porque agora você sabe o que tem que ser feito. Então, se você não fizer, vai doer mais. Uhum. Né? Sim. Suzana, eu não estou te escutando. Eu não sei se as pessoas estão te escutando. Ô, Bárbara, eu vou precisar sair do encontro, mas eu quero te agradecer pelo seu tempo, pelas orientações, e eu gostaria muito que tivesse mais, a gente pudesse se aprofundar mais nesse tema, que é tão relevante, tão importante para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de dentro para fora, né? Sim, sim. E depois me manda seu Instagram, que eu não consegui anotar, eu vou te procurar. Tá, eu vou mandar aqui no chat, tá? O meu Instagram. O pessoal aqui da Olos vai mandar para vocês uma pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês respondam para a gente saber se a gente está no caminho certo. E se vocês quiserem mais temas ou terapeutas específicos, coloquem na pesquisa também, porque é o canal de comunicação que eles têm, tá? Com a gente. Vou mandar aqui o... Tá bem. Aqui. Tá joia, Kelly? Tá joia. Vou colocar aqui os 2 underlines. Aí, ó, meu Instagram tá aí.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e espero revê-los em breve. Ok? Até mais. Até mais. Valeu, muito obrigado. Beijo. Falou. Valeu.